Título 4º. Capítulo único. De execução das medidas de segurança. Artigo 659. Durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá ser imposta a medida de segurança, se não houver decretado a sentença, e fatos anteriores, não apreciados no julgamento, ou fatos subsequentes, demonstrarem a sua periculosidade. Artigo 660. Ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança, enquanto não decorrer tempo equivalente ao de sua duração mínima, ao agente absolvido no caso do artigo 48 do Código Penal Militar, ou a que a lei, por outro modo, presuma perigoso. Artigo 661. A aplicação da medida de segurança, nos casos previstos neste capítulo, incumbirá ao juiz de execução e poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento que tiver ciência de fatos indicativos de periculosidade do condenado a quem não tiver sido imposta a medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz da execução. Artigo 662. Depois de proceder às diligências que julgar necessárias, o juiz ouvirá o Ministério Público e o condenado, concedendo a cada um o prazo de 3 dias para alegações. Parágrafo 1º. Será dado defensor ao condenado o que o requerer. Parágrafo 2º. Se o condenado estiver ou foragido, o juiz ordenará as diligências que julgar convenientes, ouvido o Ministério Público, que poderá apresentar provas dentro do prazo que lhe for concedido. Parágrafo 3º. Findos os prazos concedidos ao condenado e ao Ministério Público, o juiz proferirá sua decisão. Artigo 663. A internação, no caso previsto no artigo 112 do Código Penal Militar, é por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do internado. Parágrafo 1º. A perícia médica é realizada no prazo mínimo fixado à internação e, não sendo esta revogada, deve ser repetida de ano em ano. Parágrafo 2º. A desinternação é sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o indivíduo, dentro do decurso de um ano, vier a praticar fato indicativo de persistência da periculosidade. Artigo 664. Os condenados que se enquadrem no parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, bem como os que forem reconhecidos como ébrios habituais ou toxicômanos, recolhidos a qualquer dos estabelecimentos a que se refere o artigo 113 do referido Código, não serão transferidos para a prisão, se sobrevier a cura. Artigo 665. O juiz, no caso do artigo 661, ouvirá o curador já nomeado ou que venha a nomear, podendo mandar submeter o paciente a novo exame mental, internando-o, desde logo, em estabelecimento adequado. Artigo 666. O trabalho nos estabelecimentos referidos no artigo 113 do Código Penal Militar será educativo e remunerado, de modo a assegurar ao internado meios de subsistência, quando cessar a internação. Artigo 667. O exílio local consiste na proibição ao condenado de residir ou permanecer, durante um ano, pelo menos, na comarca, município ou localidade em que o crime foi praticado. Parágrafo único. Para execução dessa medida, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou residir. Artigo 668. A proibição de frequentar determinados lugares será também comunicada à autoridade policial, para devida vigilância. Artigo 669. A medida de fechamento de estabelecimento ou interdição de associação será executada pela autoridade policial, mediante mandado judicial. Artigo 670.
O transgressor de qualquer das medidas de segurança que se referem os artigos 667, 668 e 669, será responsabilizado por crime de desobediência contra a administração da justiça militar, devendo o juiz, logo que a autoridade policial lhe faça a devida comunicação, mandá-la juntar os autos, e dar vista ao Ministério Público, para os fins de direito. Artigo 671. A cessação, ou não, da periculosidade é verificada ao fim do prazo mínimo da duração da medida de segurança, pelo exame das condições da pessoa que tiver sido imposta, observando-se o seguinte. Alínea A. O diretor do estabelecimento de internação ou autoridade incumbida da vigilância, até um mês antes de expirado o prazo da duração mínima da medida, se não for inferior a 1 ano, ou a 15 dias, nos outros casos, remeterá ao juiz de execução minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida. Alínea B. Se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em qualquer dos estabelecimentos a que se refere o artigo 113 do Código Penal Militar, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial, feito por 2 médicos designados pelo diretor do estabelecimento. Alínea C. O diretor do estabelecimento de internação, ou autoridade policial, deverá, no relatório, concluir pela conveniência, ou não, da revogação da medida de segurança. Alínea D. Se a medida de segurança for de exílio local, ou proibição de frequentar determinados lugares, o juiz de execução, até um mês ou 15 dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias, para verificar se desapareceram as causas da aplicação da medida. Alínea E. Junto aos autos ou relatório, ou realizadas as diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 dias. Alínea F. O juiz, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Alínea G. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o parágrafo anterior, será proferida a decisão no prazo de 5 dias. Artigo 672. A interdição prevista no artigo 115 do Código Penal Militar poderá ser revogada antes de expirado o prazo estabelecido, se for averiguada a cessação do perigo condicionante da sua aplicação. Se, porém, o perigo persiste ao término do prazo, será este prorrogado enquanto não cessar aquele. Artigo 673. O confisco de instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no artigo 119 do Código Penal Militar, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito. Artigo 674. Aos militares ou assemelhados, que não hajam perdido essa qualidade, somente são aplicáveis as medidas de segurança previstas nos casos dos artigos 112 e 115 do Código Penal Militar.